Olá, hoje a gente vai fazer uma viagem um tanto diferente, uma viagem para dentro. Vamos explorar os territórios mais escondidos da nossa própria mente, usando como guia o incrível mapa que Carl Jung nos deixou. A ideia é descobrir juntos as camadas que formam quem a gente é. Sabe aquela situação? De repente, o coração dispara, vem uma vergonha do nada por uma coisinha de nada, e a gente fica se perguntando: ué, mas de onde é que veio isso? Pois é, essa reação que parece surgir do nada é exatamente o nosso ponto de partida. Então, vamos fundo nisso. A gente vai começar pela camada mais pessoal da mente, o lugar onde essas reações que nos pegam de surpresa nascem. É aqui que a gente encontra o que Jung batizou de complexos. Pensa num complexo como se fosse literalmente um nó emocional. Imagina só alguém que tem um pavor de fazer provas. Não é só sobre aquela prova específica. Na verdade, são várias memórias de dificuldade, de nervosismo, tudo amarrado junto, formando esse nó que aperta na hora H. Bom, e aqui está a definição mais certinha. É um conjunto de ideias e emoções com uma carga afetiva bem forte. Mas o ponto-chave é este. Ele mora no nosso inconsciente pessoal. Ou seja, ele é todo informado pelas nossas experiências de vida e de mais ninguém. Então, resumindo a ópera, complexos são grupos de memórias, ficam guardadinhos na parte pessoal e inconsciente da nossa mente e podem dar um empurrãozinho nas nossas reações sem a gente nem se dar conta. E o mais importante de tudo, ter complexos não é nenhum bicho de 7 cabeças. É super normal, faz parte do jogo. Agora vamos fazer um movimento diferente. Imagina que a gente está dando um zoom out, olhando de mais longe. Se os complexos são as nossas histórias individuais, os arquétipos são, tipo, os capítulos da grande história da humanidade. Uma história que, no fundo, todo mundo carrega dentro de si. Já parou para pensar nisso? Como é que pode, né? Histórias de culturas totalmente diferentes, de épocas que nem se conectam, terem personagens tão parecidos. O herói que enfrenta tudo, o sábio que dá o conselho certo. A resposta que Jung encontrou para esse mistério está nos arquétipos. E olhando assim lado a lado, a diferença fica gritante. De um lado, os complexos nascem da nossa vida, são únicos. Do outro, os arquétipos são universais, são uma herança, parte do que Jung chamou de inconsciente coletivo, uma camada da mente que é de todo mundo. Um arquétipo, então, é isso, um padrão universal, uma imagem primordial. É quase como se a humanidade tivesse um molde invisível para certos tipos de personagens e de histórias, sabe? E esse molde vai se repetindo em todo lugar, de filmes de Hollywood até os nossos sonhos. E aqui estão alguns exemplos que todo mundo bate o olho e reconhece na hora. O herói, que supera os desafios, a mãe, que é a figura do cuidado, o sábio, que aparece para guiar, e a criança, que é o símbolo do potencial, da inocência. Eles estão por toda parte. Mas o mais incrível mesmo é que esses arquétipos não vivem só lá fora, nas histórias. Eles formam um verdadeiro elenco de personagens dentro da gente e ficam atuando no palco da nossa vida todos os dias. Vamos então conhecer o primeiro personagem desse nosso elenco interior, a persona. A persona é isso mesmo, a nossa máscara social. É o jeito como a gente se comporta no trabalho, com a família, com os amigos. É aquela parte nossa que a gente mostra para o mundo e que ajuda a gente a se encaixar nas diferentes situações do dia a dia. Agora, vamos conhecer uma figura um pouco mais enigmática. A sombra. Olha, a sombra não é sinônimo de mal, tá? Ela é, na verdade, tudo aquilo que a gente esconde debaixo do tapete. Sabe, a raiva, a inveja, o ciúme. É o nosso lado oculto, que, segundo Jung, precisa ser olhado de frente para que a gente possa se tornar uma pessoa mais completa. E para fechar esse nosso elenco principal, temos uma dupla dinâmica, a ânima e o ânimos. Explicando de um jeito simples, a ânima seria o arquétipo do feminino dentro do homem, ligado a coisas como intuição, sensibilidade. Já o ânimos é o arquétipo do masculino dentro da mulher, ligado à lógica, à coragem. O mais importante de entender aqui é que isso não tem a ver com o gênero, mas sim com o equilíbrio de todas as qualidades humanas que existem dentro de cada um de nós. Então, passando a régua no nosso elenco interior, temos a persona, que é a nossa máscara social, a sombra, o nosso porão, o lado escondido, e a dupla ânima e ânimos, que representa todo o balanço das energias feminina e masculina dentro da gente. Ok, depois de conhecer os nossos nós particulares e esse elenco universal, a gente chega no grande objetivo dessa jornada junguiana: juntar todas essas peças, integrar todas essas partes em um todo, o que ele chamou de self.
Uma boa forma de pensar nisso é imaginar a mente como uma casa cheia de quartos. Tem o quarto da alegria, o da raiva ou dos segredos. O selfie seria como uma luz central, bem no meio da casa, que não deixa nenhum quarto no escuro. Pelo contrário, ilumina todos eles e faz com que tudo funcione em harmonia, como um verdadeiro lar. Portanto, o selfie é o arquétipo dos arquétipos, o nosso objetivo final. É o quebra-cabeça montado, a imagem completa que surge quando todas as nossas partes, as que a gente mostra, as que a gente esconde, nossas luzes e sombras, finalmente se encaixam e conversam entre si. E com isso a gente encerra essa nossa breve exploração pelo mapa da mente de Jung. É claro que a jornada para dentro não tem fim. E a pergunta que fica no ar é: por qual desses personagens a jornada de cada um começaria? Lembre-se, esse é um caminho único e totalmente pessoal.